Olá, queridos, bom dia. Para quem está assistindo uma gravação, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei de fato qual horário você está assistindo, mas eu estou aqui. Esse vídeo é uma live às 6 horas da manhã e alguns minutos, e por isso eu já fico aqui no aguardo. A primeira pessoa que entrar, eu já inicio de fato a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje. Mas eu quero ser grato a Deus e grato também pela sua vida, porque já é o 28º dia da nossa jornada, tá? Uma jornada de 31 dias, caminhando dia a dia por cada capítulo do livro de Provérbios. E a nossa jornada chama-se Aprendendo Prosperidade com Salomão em Provérbios. E Salomão foi o homem mais rico que já existiu, e não apenas o mais rico, principalmente o mais sábio. Recebeu de Deus sabedoria, e a sua sabedoria se traduz por palavras, né, de ensinamento que a gente procura seguir. E eu quero agradecer a Deus, porque já pelo 28º dia isso está acontecendo aqui, né, entre nós. Então eu quero lembrar que eu estou numa live, o meu escritório pessoal aqui na minha casa, não tem uma acústica ainda perfeita, então com certeza vai pegar algum veículo, som de pássaros, som de moto, bom, faz parte, tá bom? Eu faço nesse horário para tentar ser o mais silencioso possível, mas só te lembrando, por exemplo, hoje é um final de semana, então você sabe como é que é. Bom, queridos, vamos partir então para a palavra desse dia, capítulo 28 de Provérbios, para nós absorvermos aqui, dividirmos aqui a 28ª chave de prosperidade, 28ª, perdão, 28ª chave de prosperidade que Salomão nos ensina aqui no capítulo 28 de Provérbios. Bom dia, Maria. Maria sempre, ou quase sempre, 99% dos dias é a primeira a se conectar e compartilhar já o vídeo. Bom dia. Então, 28º dia, 28ª chave de prosperidade, aprendendo com Salomão no livro de Provérbios, no capítulo 28. É um capítulo, olha gente, é um livro maravilhoso. Eu confesso a vocês, eu tenho pego uma chave de prosperidade bíblica em cada capítulo e dividido com vocês. Mas olha, tem mais coisas que a gente poderia compartilhar. Mas o que eu procuro fazer? É que tem ensinos de Salomão que eles são repetitivos, de propósito, né? Porque a repetição é a mãe da excelência, ok? A repetição é a mãe da excelência. Sabe aquele ditado antigo que diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então é o seguinte, existem coisas que pela perseverança, pela repetição, a gente vai ficando craque naquilo, aquilo vai entrando na nossa mente, no nosso coração e fazendo parte da nossa vida. Então tem muita coisa que Salomão fala sobre prosperidade no capítulo que a gente lê, mas ele já falou em outros. E aí eu procuro pegar um que seja inédito, algum que seja, né, tratado pelo menos por nós aqui pela primeira vez, tá ok? Por isso que em todo esse capítulo 28 maravilhoso, eu destaco 2 versículos. E eu estou usando aqui a nova tradução na linguagem de hoje. Hoje eu estou usando essa tradução, às vezes eu uso a outra, que é a Almeida Revista e Corrigida, ou a nova versão internacional, e faço uma comparação com a nova tradução na linguagem de hoje. Mas hoje eu estou fazendo uma leitura diretamente nela, tá bom? E eu quero ler para você o 22, depois ler o 6. Eu vou fazer o contrário, ler o 22, depois o 6. E olha que coisa interessante, e muito, muito importante e objetiva, que Salomão nos ensina no verso 22. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. O ganancioso, repito, tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe
que a pobreza está chegando. Eu quero começar com uma frase que você já deve ter ouvido, eu quero reforçar aqui, de alguém que disse o seguinte: encontrei uma pessoa tão pobre, mas tão pobre, que tudo que ela tinha era dinheiro. Então veja bem, o que Salomão está falando aqui sobre riqueza e pobreza é o contraste entre o que as pessoas querem, que é a riqueza financeira, em detrimento da riqueza espiritual. E aí ela pode correr igual a louca ou igual um louco para poder ter muito dinheiro e mergulhar na pior das pobrezas, que é a pobreza de alma, de espírito, de propósito, de legado, a pobreza espiritual. Então é isso que Salomão está dizendo aqui. E eu quero afirmar uma coisa para vocês que é uma triste estatística. As pessoas hoje em dia, elas querem muito a riqueza, não a prosperidade. Valorizam demais a riqueza e não a prosperidade. Querem demais o dinheiro. Não importa o meio, elas querem dinheiro. Dinheiro para viver, para gastar, para esbanjar, mas não estão preocupadas com prosperidade. E eu já tenho falado com vocês diversas vezes à luz da palavra que prosperidade tem muito mais a ver na Bíblia do que apenas ter muito dinheiro. Porque tem gente que tem muito dinheiro e vive dissolutamente, ignora princípios e valores, vive de uma forma desregrada, despreza pessoas, não socorre ninguém, não abençoa ninguém, não transborda sobre a vida de ninguém, não agradece a Deus, o seu Deus é o seu bolso. E olha, riqueza bíblica verdadeira não tem a ver com o que você carrega no bolso, tem a ver com o que você carrega na vida. Então tem muita gente que tem pouco recurso e é próspera sim. E tem muita gente que tem muito dinheiro e não é próspera, não é pobre. Olha o que ele diz: o ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Mas como assim? É porque a corrida não é pela prosperidade, é pela riqueza. E aí o versículo 6, que eu disse para você que ia ler, ele diz assim: é melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. Tá? É melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. Então o capítulo 28 deixa bem claro que a gente não deve correr para ficar rico, ter pressa de enriquecer. Não é esse o conselho do sábio Salomão, é o contrário. Então a chave de prosperidade que Salomão nos ensina no capítulo 28, já vou te entregar nesse momento. Não tenha pressa de enriquecer. Dê um passo de cada vez. Então não tenha pressa de ser próspero, não tenha pressa de ficar rico, não tenha pressa de ganhar muito dinheiro num curto espaço de tempo. Dê um passo de cada vez. Tá? Tem uma frase que carrego comigo já há muito tempo, que diz que a direção é mais importante que a velocidade. Guarda isso no teu coração. A direção é mais importante do que a velocidade. Ou seja, é mais importante você ter certeza que está no caminho certo e dando passos certos do que correr, tropeçar e cair. Quem corre tem muito mais possibilidade de cair do que quem anda. Então é melhor você ter certeza que está no caminho certo e dar um passo assertivo de cada vez do que correr e se esborrachar. E aí, você sabe, né? A gente vê muitos acidentes automobilísticos, a gente vê muitos acidentes de motocicletas e tal. O cara corre tanto que ele bate, cai e a recuperação é dolorosa, é longa. Os hospitais, infelizmente, estão cheios de pessoas aí com fraturas e com cirurgias ou
né, preparando-se para cirurgias de fraturas ocasionadas por velocidade. Então, a direção é mais importante que a velocidade. Tá ok? Então, a chave é não tenha pressa. Dê um passo de cada vez na direção certa. Então, o ganancioso tem pressa de ficar rico, diz o verso 22, na nova tradução da linguagem de hoje. Pressa de ficar rico, mas ele nem percebe que a pobreza está chegando. Por quê? Meu Deus, porque a prosperidade é o que você carrega na vida e em todas as suas atitudes, e não o que você carrega no bolso. O que carrega no bolso, a gente gasta rápido. O que carrega na vida, ninguém tira de nós. Um abraço aqui, Flaviane, graça e paz. Então, resumindo, o que seria importante, o que seria dar um passo de cada vez? Eu sei que já falamos muita coisa disso em vídeos anteriores, mas eu vou te dar um passo a passo, que serve para mim e para você. Primeira coisa que tem que ser feito, passo número 1. Anote num papel, faça um levantamento das suas receitas, que é o que entra, o dinheiro que entra, e suas despesas, receitas e despesas. Dentro das despesas, que é o que sai, tem as despesas fixas, colégio, aluguel, luz, água, telefone, internet, compras, gasolina, né? E as despesas variáveis. Despesas variáveis é um passeio no shopping, uma coisinha extra e tal. Faz isso tudo. Primeira coisa, receitas e despesas. Segundo passo, quando você anotar tudo, dá uma olhada ali para ver quem é que está maior. Se a receita, que é o que entra, está maior que a despesa, bingo, você está no positivo. Corre lá, pega o que sobrou e investe. Porque o ciclo da riqueza, lembra, é ganhar, guardar e investir. Investir mesmo. Só que você não sabe ainda em que investir, guarda para depois investir. Tá bom? O ideal seria de 10 a 15% do que a gente ganha ser investido. Esse é o ideal. Agora, se você constatar que a despesa está maior que a receita, você está no vermelho. Você vai ter que cortar despesas e otimizar outras despesas. O que é cortar? Cortar é tu ver um exagero e falar, pô, isso aqui é um desperdício. Isso aqui é um ladrão de recurso. Por exemplo, quase ninguém hoje tem linha de telefone fixa, né? Mas tem gente que tem lá um telefone fixo parado no canto, lá pagando R$30 por mês e não sabe. Bom, se R$30 para você não faz diferença nenhuma, mas também não jogue fora não. Pega isso daí, junta e abençoa alguém. Compra um alimento, dê para alguém, abençoa a vida de alguém. Doe, em vez de deixar ali ser uma coisa sem utilidade nenhuma. Então tem coisa que tem que ser cortada, tem coisa que dá para otimizar. Você vê que tem coisas que você compra e não come, todo mês estraga, então compre menos. Tem coisa que você pode negociar um novo pacote de internet mais barato com a operadora, tente fazer isso. Você vai ter o mesmo pacote pagando menos, entende? Então assim, tente fazer com que a despesa fique dentro da receita. Mesmo assim não deu, terceiro passo, pense numa segunda fonte de renda complementar. Alguma coisa que você pode fazer no tempo vago ou nos dias de folga para complementar a tua renda, porque tem que estar com a receita maior que a despesa, não tem jeito. Pastor, o meu problema é um pouco mais complicado, meu problema são dívidas, financiamentos, empréstimos. Renegocie. Entre em contato com a instituição credora, seja um banco, seja uma financeira, e fala, olha, não estou conseguindo pagar e a gente vai precisar renegociar isso daí. Tente uma conversa, um refinanciamento, para que a parcela fique dentro daquilo que você consiga pagar. Né? Eu já fiz um vídeo aqui dizendo que o ideal era não entrar em empréstimos desnecessários, mas já que entrou, agora tem que renegociar. Tá? Eu vou fazer, como eu prometi, quando terminar o 31º dia, vai ter disponível para você 2 vídeos aqui. Um vídeo falando sobre esse planejamento financeiro familiar, doméstico, que é básico, e um outro
falando sobre dicas de como se livrar de algumas dívidas, tá? E tudo que eu tenho falado para vocês, obviamente, são coisas que eu acredito que eu faço. Eu não vou te dar aqui uma aula de day trade, eu não vou falar para você aqui uma aula de vendas pela internet em grande escala. Sabe por quê? Porque eu não vivo isso. Eu não tenho essa capacidade ainda, pelo menos, de poder te falar isso. Então eu vou te falar coisas simples que eu faço e que você pode fazer também. Quem sabe no futuro a gente parte para esse nível aí. Bom, então, queridos, é essa a palavra de hoje. Não tenha pressa. Dê um passo assertivo de cada vez, na direção certa, porque a direção é mais importante que a velocidade. Para quem chegou um pouquinho depois, um abraço aí, Carlos Eduardo, nosso Cadu, que Deus abençoe você. E ele é o cara aí do Churras, Cadu Churras. Um abraço, muito sucesso para você, não só hoje, mas todos os dias, em nome de Jesus. Então, amados, é essa palavra. Salomão de novo vem tratar a nossa alma, vem tratar nossos princípios. Não há preocupação de Salomão de nos dizer como ganhar dinheiro, até porque a sabedoria de Deus é tão grande que ele viveu há milhares de anos antes de nós. O que ele fazia não é o que a gente faz hoje, mas os princípios são os mesmos. Princípio de honestidade. Verso 6 diz que é melhor ser um pobre honesto que um rico desonesto. E o verso 22 está, recriminando, condenando a ganância. A ganância. Não seja ganancioso. Diz que o ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Por quê, irmãos? Não é a questão do que você carrega no bolso ou o que você carrega na vida. Ter dinheiro é importante, mas usar o dinheiro, não ser usado por ele. Pensar no futuro, deixar um legado, isso é importante. Mas viver com qualidade também. Com qualidade, mas pensando não só no hoje, pensando no dia de amanhã. Então, assim, os conselhos de Salomão são muito eficazes, porque são conselhos de Deus, porque quem deu sabedoria a Salomão foi Deus, e Salomão agora nos ensina o caminho. É só a gente seguir. Não corra, dê um passo assertivo de cada vez. Deus vai te abençoar poderosamente, é o que eu creio, e é o que eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de compartilhar isso com você no dia de hoje. Um beijo no coração e até amanhã no 29º dia, com a 29ª chave de prosperidade, aprendendo prosperidade com Salomão em Provérbios. Grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.